Você já percebeu como algumas histórias ficam gravadas na gente para sempre? Sabe aquelas histórias que a gente escuta uma vez e nunca mais esquece? Elas têm o poder de mudar a nossa forma de ver o mundo, de encarar os desafios, de lidar com a vida. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, e tudo começa com uma passagem incrível da Bíblia, o momento em que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Foi um acontecimento espetacular, mas o mais importante veio logo depois. Deus mandou que Josué escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para pegar 12 pedras do fundo do rio, do lugar exato onde os sacerdotes tinham parado com a Arca da Aliança. Com essas pedras, eles ergueram um memorial. Mas, para quê? Para lembrar. Para que eles e as gerações futuras nunca esquecessem o que Deus tinha feito ali. Para que cada criança, cada jovem, ao olhar para aquelas pedras, se lembrasse de que o Senhor abriu um caminho quando tudo parecia impossível. Essas pedras eram mais do que simples pedras. Eram histórias vivas. Eram a prova física de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o cenário parece completamente contrário. Agora pensa comigo. Quantas vezes Deus já abriu caminhos para você e talvez você tenha esquecido? Quantas vezes Ele te deu força para atravessar o rio dos problemas, das dúvidas, das perdas, das inseguranças, e você simplesmente seguiu em frente, sem nem perceber que estava vendo um milagre acontecer bem diante dos seus olhos. É por isso que lembrar é tão importante. Porque quando a gente se lembra do que Deus já fez, a gente ganha coragem para enfrentar o que vem pela frente. A Bíblia é um livro cheio de memórias, de lembranças, de altares construídos em momentos de vitória. Não é só história antiga, é um lembrete constante de que o mesmo Deus que agiu ontem continua agindo hoje. Deus sabia que o povo de Israel enfrentaria guerras, dúvidas e tentações. Ele sabia que viriam tempos difíceis e que seria fácil esquecer. Por isso, ele mandou construir um memorial e disse: quando seus filhos perguntarem o que essas pedras significam, contem a eles tudo o que eu fiz. Você percebe o poder disso? Deus quer que as próximas gerações conheçam a sua fidelidade através das histórias dos que vieram antes. Ele quer que a gente conte, com alegria, com gratidão, tudo o que ele já fez. O apóstolo João entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. João não guardou para si sua experiência com Jesus. Ele compartilhou para que outros pudessem conhecer o mesmo amor, a mesma fé, a mesma esperança. E até hoje, séculos depois, nós estamos sendo transformados por aquilo que ele contou. É isso que as histórias fazem. Elas atravessam o tempo. Elas mantêm a fé viva. Lá no Apocalipse, João recebeu visões que também eram memórias. Histórias da luta do povo de Deus ao longo dos séculos. Ele escreveu sobre a igreja perseguida, sobre as batalhas espirituais, sobre os fiéis que resistiram até o fim. E no meio de tudo isso, ele disse algo poderoso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eles venceram contando suas histórias. O testemunho deles foi a arma contra o inimigo. Eles venceram porque não esconderam o que Deus tinha feito. Você já parou para pensar no quanto isso é forte? As histórias que contamos sobre Deus têm poder. Elas inspiram, curam, fortalecem e reacendem a fé de quem ouve. Pensa nos momentos em que alguém compartilhou com você o que Deus fez na vida dela. E aquilo te impactou, te deu esperança, te fez acreditar de novo. Talvez tenha sido justamente uma história assim que te trouxe até aqui hoje. E sabe o que é mais lindo? Deus também quer que a sua história seja contada. Ele quer que você compartilhe o que ele já fez, os milagres que você já viveu, as travessias que você já enfrentou e venceu pela fé. Porque quando você fala do que Deus fez, você não está apenas contando algo bonito. Você está lembrando o mundo de quem ele é. Lembrar é resistir. Lembrar é dizer: eu sei o que Deus fez. E se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Cada vez que você conta como Deus te salvou de uma situação difícil, você levanta um memorial. Cada vez que você agradece, você ergue uma pedra no seu altar da memória espiritual. E isso vai fortalecer você e quem estiver ao seu redor. O inimigo quer que a gente esqueça. Ele quer que a gente foque nas dificuldades, no medo, no desânimo, mas Deus quer que a gente lembre, porque lembrar renova a fé, desperta a gratidão e reacende a esperança. Hoje talvez você esteja no meio de uma travessia. Talvez o rio que está à sua frente pareça fundo demais, impossível de cruzar. Mas a mesma presença que estava com Josué e o povo de Israel está com você.
E quando você chegar do outro lado, não se esqueça de erguer o seu memorial. Pode ser uma oração, pode ser um testemunho, pode ser um vídeo, uma música, uma conversa com um amigo. Mas conte o que Deus fez. Não guarde para você. Histórias que marcam são histórias compartilhadas. Histórias que mostram quem Deus é e o quanto Ele continua agindo no nosso meio. E sabe o que é mais bonito? Um dia, na eternidade, a gente vai se reunir com milhões e milhões de pessoas, e cada uma vai contar como Deus agiu em sua vida. E todas essas histórias vão se unir em uma só, a grande história do amor de Deus que venceu o mal para sempre. Portanto, a lição de hoje é esta: não guarde suas experiências com Deus, fale delas. Mostre que Ele é real. Conte suas histórias, porque elas têm o poder de fortalecer a fé de quem ouve e de manter viva a sua própria. Agora é com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, comenta amém aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, continua nos acompanhando porque juntos vamos crescer, aprender e viver as histórias mais incríveis que Deus ainda vai escrever na nossa vida. Que Deus te abençoe.